Eu tenho 2 pontos importantes. Estudo dirigido, turma. Muitos alunos dessa turma ainda sem conclusão do estudo dirigido e nem do desafio nota máxima. O coordenador tem me enviado planilhas aí dos alunos dessa disciplina de segunda-feira, ainda muitos alunos com pendência do estudo dirigido e do desafio nota máxima. Turma, estamos aqui numa semana prévia à semana de prova de vocês, então tentem aí agilizar, tá? Essas atividades virtuais que vocês possuem, tá? Isso é levado em consideração na pontuação de nota de vocês, como participação. Então, vocês percebam que eu coloco o ponto de participação. Quem já está com o seu acesso, eu creio que todo mundo já esteja com o seu acesso ao AVA. Vejam lá, que eu sempre boto um ponto de participação, eu avalio também os alunos que estão ali fazendo o desafio nota máxima, estão fazendo as atividades, os estudos dirigidos, estão com presença, frequência em sala. Então, todas essas participações de vocês são avaliadas, tá? Então, primeiro ponto era esse desafio nota máxima e esse estudo dirigido que eu queria reforçar para que façam até quinta-feira. Na quinta, na verdade, até quarta, porque na quarta à noite eu já recebo um relatório, já prévio antes da prova, então façam até quarta-feira, concluam essas 2 atividades até quarta-feira. Quem já fez, ok, tá livre. Outro ponto é as atividades. Creio que vocês estão vendo lá no AVA de vocês, estão acompanhando. Eu estou passando atividade para vocês no AVA, valendo pontuação da nota parcial de vocês, né? Aquela composição semanal da nota parcial de vocês. Semana passada passei uma atividade que vence hoje. Verifiquem, lembrem que quando eu falei no começo do semestre, fiquem de olho no AVA de vocês, porque toda semana eu estou passando atividade valendo ponto. Então, semana passada, passei uma atividade valendo ponto e uma pontuação alta, tá? De composição para a nota de vocês, que vence hoje. Lembra que ela vai vencer sempre na segunda-feira. Então, quem ainda não fez, tem ainda o dia inteiro para fazer. Ela só vence no final do dia. E já fiquem atentos, que eu já vou lançar a última atividade antes da prova, tá? A última atividade antes da prova eu já vou lançar hoje também. Então, quem já fez a outra, tá ok, mas já fique atento que a próxima atividade já vai ser lançada hoje. Por quê? Porque até a segunda-feira que vem, que é a prova de vocês, né? Semana que vem já é semana de prova. Começa dia 4, não é isso? Deixa eu confirmar aqui no meu calendário. Começa dia 5, né? Então, de 5 a 9 é a semana de prova de vocês. Então, semana que vem já é semana de prova. Então, se atentem aí a deixar todas essas atividades pendentes, estudo dirigido, desafio nota máxima, as atividades da disciplina, que valem ponto para a composição da nota de vocês. E fiquem atentos também que na segunda-feira pela manhã, às 8 da manhã, a prova já vai estar disponibilizada para vocês, tá? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, reforçar quem ainda não fez a atividade que está lá no AVA, o prazo vai até hoje. E hoje já iniciei o prazo da outra atividade, da nova atividade, e aí consigo aí compor a totalidade da nota da prova 1 de vocês, né? Da nota parcial 1 de vocês. Essa disciplina de vocês, eu tenho 1000 pontos para pontuar de atividades. Então, com mais essa atividade que eu vou lançar hoje, a gente consegue fechar os 1000 pontos, tá? Então, fiquem de olho aí, verifiquem os pontos de vocês, para que não tenha problema depois, após a AV1, certo? Semana que vem, semana de prova, quando ingressarem às 8 da manhã, já vão ver lá no AVA de vocês que a prova já vai estar disponibilizada da mesma forma, do mesmo formato como vocês fizeram prova semestre passado, né? Então, não tem novidades. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Já que não tivemos nosso encontro semana passada? Tudo tranquilo?
Me lembrem, turma, por favor. Aula passada, cheguei a falar de classificação dos contratos. Eu lembro que eu creio que finalizei classificação dos contratos. Consegue me relembrar? Quem estava aqui a aula passada? Caio, que sempre está na aula. Qual o ponto que finalizamos na aula passada? Creio que na aula passada falamos sobre classificação dos contratos. Lembro que até falei para vocês, pesquisem mais sobre classificação, vejam que cada doutrinador ele cria uma classificação de contrato, as classificações são inúmeras. Lembram disso? Só me deu retorno para saber se eu estou realmente certa, são várias turmas de direito contratual, para que não esteja à frente. Professora. Pode falar. Bom dia. A senhora chegou a falar, sim, sobre classificação dos contratos. Só que algumas coisas. Então, vamos lá. Falei de formação, Raíssa. Pelo que eu lembro, não, professora. Não, né? Não falha a memória, não. Então, tá. Então, falamos de classificação, falei de proposta, aceitação, teorias da aceitação. Só me dar um retorno, Raíssa. Sim, professora. A senhora chegou a falar de algumas teorias. Pronto. Então, a fase de formação dos contratos nós falamos. Então, ótimo, tá? Então, turma, olha só. Então, a gente está bem adiantado quanto às demais turmas. Quando a gente fala de formação dos contratos, né? A gente está falando ali de etapas que o contrato passa. Falamos das negociações preliminares, ou também chamada fase de pontuação, né? De tratativas preliminares. Ainda não se considera essa como uma fase contratual, né? Se fala que é uma fase apenas de negociações, de tratativas. Ainda nem se fala de responsabilidade entre empregado e empregador nessas negociações preliminares. Proposta é um momento muito importante do contrato, né? A proposta, onde o proponente ali, né, menciona a sua proposta com as suas características. A proposta, de certa forma, ela já inicia ali, de fato, uma fase de formação dos contratos, mas não é apenas a proposta, eu preciso do aceite, né? A aceitação é uma fase muito importante. A aceitação desse contrato, quando a outra parte confirma, né? A outra parte aceita as características, a forma como foi feito esse contrato. Lembram das teorias. Analisamos o artigo 427 ao 434. Qual é a teoria, turma? Analisando o Código Civil, qual é a teoria que, em tese, o Código Civil adota? Lembra que falamos sobre isso? Qual é a teoria que o Código Civil adota? Existe, mais gente entrando aqui, existe entendimentos doutrinários divergentes quanto a esse ponto, né? Quando você analisa o artigo 434, ele fala assim: considera-se entre ausentes, os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação seja expedida.
a teoria da aceitação ou a teoria da expedição, tá? Existem aí pontos que concordam, pontos que discordam. Quando você analisa de forma muito rápida o Código Civil, você acaba tendo a impressão que ele adota a teoria da expedição, né? Quando o proponente expede a sua proposta, em tese, né? A gente crê que ali começa a vincular efeito entre as partes. Mas, na verdade, quando você analisa a fundo e vê os entendimentos doutrinários quanto à teoria da aceitação, você percebe que é importante o aceite da outra parte e a expedição desse aceite, e que esse aceite chegue lá no conhecimento do proponente. Falamos muito sobre isso na nossa última aula, né? Sobre a proposta, sobre a aceitação, uma proposta que é feita entre ausentes, proposta que é feita entre presentes, qual é o momento que você considera que ali foi feito, que ali foi confirmado aquele contrato. Então, falamos muito sobre isso, lembro bem. E aí, quando você analisa o 434, ele fala que os contratos entre os ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Ou seja, em tese, temos aqui a teoria da aceitação sendo privilegiada. Entretanto, ele coloca exceções. Se o proponente se houver se comprometido a esperar ela, ou seja, a aceitação precisa chegar ao conhecimento do proponente, né? Não é só a expedição dessa aceitação, mas precisa chegar ao conhecimento do proponente. Se ela não chegar no prazo convencionado, então, se as partes convencionaram um prazo para que essa aceitação chegue ao conhecimento do proponente e ela não chegou, então percebam que em um momento percebe-se que o código adota a teoria da expedição, em outro momento se percebe, na verdade, que as exceções confirmam que ele acaba acatando a teoria da recepção. Então, esses entendimentos preciso que vocês saibam. Vocês vão ver que isso tem na doutrina. Vocês devem ter estudado durante esse tempo pela doutrina para falar sobre essas teorias, que na época falamos bastante sobre esses pontos. Formação dos contratos, falamos também. E aí chegamos nas classificações, né? Na verdade, foi o que falei na aula anterior. Classificação é algo doutrinário. Você percebe que a legislação ela não te dá significado de classificação. Quem faz isso é a doutrina, são os doutrinadores. Então, dependendo da doutrina que você estude, você vai ter ali um tipo de classificação, uma subdivisão de classificação. Ah, professora, então qual eu adoto? Na verdade, a parte clássica, né, as classificações, as mais clássicas, essa eu falei aqui na aula passada, tá? Falamos das classificações, contrato bilateral, unilateral, contrato oneroso, contrato gratuito. O que mais? Quem lembra mais de classificações? Quais os tipos de classificações falamos? Contratos, contrato de adesão, tem uma característica muito importante, contrato com natureza real, contratos com natureza pessoal, contratos a risco, lembra que falamos dos contratos aleatórios ou de esperança, são os contratos que têm ali um risco a virem acontecer, ao objeto do que foi contratado vir de fato a acontecer. Eu faço um contrato de safra, muito conhecido como contrato a risco, um contrato de esperança, né? Pode vir a acontecer da forma, da qualidade como acordamos, mas pode ser que não. Naquele ano a safra não foi boa, a chuva não foi boa. Esse é um tipo de contrato também muito importante. Contrato oneroso, contratos típicos, contrato atípicos, falamos muito também, né? Contrato típico são esses que estão aqui no código, já regulamentados, são os mais comuns. Os contratos atípicos não estão com previsão aqui no código, mas, entretanto,
tem sim, são sim validados pelo ordenamento jurídico, desde que respeitados ali aqueles requisitos básicos de todos os contratos, artigo 104 do Código Civil, princípio da liberdade, do consensualismo. Ah, professora, me dá um exemplo de um contrato que não está com previsão no Código Civil, mas na vida social a gente percebe que ele acontece muito. Contrato de hospedagem, de factoring, são tipos de contratos que na vida civil a gente percebe que são feitos sempre, mas quando você analisa no Código Civil, você não vê menção sobre eles. Ah, professora, o contrato de hospedagem parece uma compra e venda, né? Você paga, né, para receber por um serviço. Então, acaba se assemelhando a uma compra e venda, mas contrato de hospedagem, tipicamente no Código Civil, você não tem. Factoring é a mesma coisa, um tipo de contrato atípico. Mas que o costume, olha como o costume, ele fala muito também sobre o ordenamento jurídico, o costume acaba nos levando a esse tipo de aceitação desses tipos de contrato. Desde que não haja afronta ao ordenamento jurídico, aos preceitos, aos princípios gerais dos contratos, estão válidos, né? Desde que não haja nenhuma afronta. Contrato de adesão, falamos também bastante. Contratos solenes, não solenes, falamos quanto a essa forma, né, de contrato. Quando eu falo de contrato, existe uma forma específica de contrato, falamos sobre isso, né? A regra é que os contratos sejam não solenes, né? Ou seja, a forma é livre, exceto quando houver ali afronta ao ordenamento jurídico. Essa liberdade, ela está limitada, né, ao artigo 107, ao artigo 109, ao artigo 104 do Código Civil. Princípio da instrumentalidade das formas, né, que também falamos. Agora, todas as vezes que o ordenamento jurídico me disser uma forma específica para determinado contrato, eu vou ter que respeitar essa forma específica para aquele tipo de contrato. Até falei na área trabalhista, que alguns contratos temporários da área trabalhista, a CLT já te diz a forma específica, que tem que ser escrito, que não vale só o contrato tácito. Nesses casos, se você faz o contrato tácito, ele não tem validade jurídica. Por quê? Porque o ordenamento jurídico ele já te direcionou para uma forma específica certa desse contrato. Mas, em regra, se não houver essa menção da forma, a forma é livre, até porque uma das características do contrato é exatamente essa liberdade que as partes têm de contratar e de como contratar. Falamos também contrato de execução imediata, né? Ou seja, os efeitos do contrato são vistos, se consumam em um só ato. Falamos de contrato de execução diferida ou contrato de execução retardada, né? Aquele em que o contrato ele se cumpre em um só ato, entretanto, esse ato vai vir a ser feito em um momento futuro. Né? Você faz aí um contrato para que ele venha a ter efeito daqui a um mês, daqui a 2 meses. Ou seja, ele vai se consumar também em um só momento, mas um momento há de futuro. Normalmente, a gente vê contratos imediatos, né, em que os efeitos são feitos naquele momento, mas há a possibilidade de um contrato com consumação, né, há de futuro. Contratos também de trato sucessivo ou de execução periódica, é aquele em que a execução ela é continuada, né? A cada momento, a cada prestação, você percebe a continuação daquele tipo de contrato, um tipo de contratos com parcelas, compra e venda parcelada, é um tipo de contrato de trato sucessivo, como a gente chama, ou de execução periódica. Ele se executa periodicamente, de forma periódica, periodicamente. Lembro que falamos sobre isso também. Estou só voltando aos pontos final da nossa última aula, né? Já que já tem aí 2 semanas, voltando aos pontos
que acho importante que vocês tenham memória quanto a eles. Tranquilo até aqui, turma? Tiveram dificuldade? Estudaram durante esse tempo direito contratual? Se vocês forem olhar na doutrina, né, é muito conteúdo. Até porque, dependendo do doutrinador, ele coloca 1 ou 2 capítulos só para classificação, né? Então, muito cuidado para não deixar conteúdo acumular aí. Falamos também do contrato personalíssimo. Vocês vão falar muito sobre contrato personalíssimo, quando chegar ou se já passaram por negócio jurídico, quando chegar em responsabilidade, em direitos reais, vocês vão voltar muito em contrato personalíssimo, né? Que é aquele contrato pessoal, intuito personae. Muito cuidado com esse termo, intuito personae, um termo latim que fala exatamente dessa característica pessoal desse tipo de contrato, ou seja, você contrata em virtude daquela qualidade pessoal do contratante, né? Só ele, em tese, pode cumprir aquele contrato. Lembre que o contrato, em regra, é que ele seja cumprido da forma como foi acordado. Mas vamos ver futuramente que quando não houver a possibilidade do contrato ser cumprido da forma específica como foi acordado, pode haver ali outras formas de resolução daquele tipo de contrato. Para o contrato personalíssimo, isso se torna mais difícil, porque percebam, no contrato personalíssimo, a qualidade pessoal das partes é muito importante. Então, no contrato personalíssimo, não dá para mandar uma outra pessoa cumprir para mim. Eu lembro que utilizei o exemplo, você contrata um pintor famoso para pintar um quadro para você. Olha aí, um contrato de prestação de serviço, né? Com um contrato de compra e venda, você paga pelo produto, recebe aquele produto desejado. Você contratou aquele profissional pelas características dele. Se ele não pode cumprir aquele contrato que acordou com você, ele pode mandar uma outra pessoa fazer? Vai ter o mesmo efeito jurídico? Não. Isso é um tipo de contrato personalíssimo. E os efeitos desse contrato personalíssimo, eles são muito mais indenizatórios, existe uma punição muito maior aí, em virtude exatamente de ser um tipo de contrato que só aquela pessoa, porque você contratou em virtude daquelas qualidades pessoais. Então, muito cuidado com esse tipo de contrato, que vocês vão ver e vão falar sobre ele muito futuramente. Ok? Tem aqueles contratos impessoal, né? Aquele cuja, na verdade, o contrato impessoal, o nome já diz, não é a pessoa que é importante, mas é a execução do serviço que é importante, né? Você não contrata em virtude da pessoa em específico. Você quer a prestação do serviço. Se o serviço foi executado conforme foi acordado, está valendo. Não necessariamente ser aquela pessoa em específico que eu contratei. Eu contratei uma empreiteira para construir uma obra para mim, mas a empreiteira, por motivos X, subcontratou, né? Contratou uma outra empreiteira porque ela não podia. Para mim, tá? Isso é irrelevante. Por quê? Porque o que eu quero é o serviço feito da forma como eu acordei. Ou seja, a prestação do serviço é que é mais importante do que quem, de fato, vai desempenhar. Óbvio, exceto se houver ali, naquele contrato, uma cláusula, né, de uma cláusula de personalidade, ou seja, só aquela empreiteira que pode executar aquele serviço, não possibilita que ela terceirize ou que ela passe isso para uma outra empresa, isso também pode acontecer. Não tendo, na verdade, o que eu quero é a execução do serviço, é a prestação do serviço, independentemente da qualidade da pessoa que vai desenvolver. Terceirização é muito isso, né? Terceirização, você contrata uma empresa e aquela empresa terceiriza aquele serviço para uma outra empresa. O que você quer é a prestação do serviço, independentemente de qual empresa vai desempenhar, né?
Ok. O que mais? Quais outros tipos de contrato ou de classificação que vocês encontraram? Ou não? Não, turma? Então vamos lá, vamos seguir. Mas fiquem alertas que essas classificações são doutrinárias. Então, professora, a senhora não mencionou sobre um tipo de contrato ou sobre uma subdivisão. Dependendo do doutrinador, isso pode variar muito. Mas o conceito em si, o conteúdo em si, esse não vai variar. O que você pode ver é outros tipos de classificação criadas por doutrinador. Mas as clássicas, que são essas que mencionei para vocês, qualquer doutrinador, óbvio, cada um vai conceituar da sua forma, mas o núcleo, né, a significação, todos vão ter igual, tá? Agora, cada um pode subdividir e criar a sua doutrina diferente, certo? Quanto à definitividade do contrato, turma, a gente fala muito sobre contrato, pré-contrato ou contrato preliminar e contrato definitivo. Então, quando a gente analisa esse momento quanto à definitividade do contrato, nós temos o contrato preliminar e o contrato definitivo. O que é esse contrato preliminar? Também lembro que falei com vocês sobre ele na aula passada. Na verdade, o contrato preliminar, ele tem sempre por objeto a efetivação de um contrato definitivo. Ele é um contrato, né? Ele é um pré-contrato, ou seja, ele vem de forma antecedente, mas sempre com o objetivo, com a ideia, né, de que futuramente o contrato definitivo vai vir a ser celebrado. Então, as partes ali se comprometem, celebram, né, esse contrato, esse pré-contrato, esse contrato preliminar, mas ali se obrigando, criando uma obrigação de futuramente vir, né, a celebrar esse contrato definitivo. O contrato preliminar está lá no artigo 462. Quem estiver aí com o seu artigo 462, abra, por favor. Todo mundo com o seu artigo 462? Olha só. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, o contrato preliminar, ele é um contrato, ele tem a forma de um contrato, igualmente o contrato definitivo, ele tem todas as características. Também é conhecido como pré-contrato, tá? Ele deve conter todos os requisitos essenciais do contrato, ou seja, todas as cláusulas, tudo que vai ser acordado futuramente, eu já posso colocar no meu pré-contrato. E se eu já posso fazer da mesma forma como eu vou fazer o contrato definitivo, eu também já posso fazer. Não é uma exigência do Código Civil quanto à forma. Lembrem, a forma é livre, mas, por segurança jurídica, eu já posso fazer o contrato preliminar da mesma forma como eu vou suceder o contrato definitivo. Olha o que diz o artigo 463. Muita gente entrando ainda. Todo mundo com seu Código Civil aí? Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo contrato, assinando prazo à outra parte para que se efetive. Olha como o contrato preliminar ele tem característica de obrigatoriedade. Ele é um contrato prévio, um pré-contrato, com todas as características do contrato definitivo. E ali se cria, sim, relação de obrigatoriedade entre as partes. Se você contratou, se você formulou um contrato preliminar, tenha ciência, tá? E você vai ter
que formular o contrato definitivo na data em que vocês ajustaram. Exceto se vocês colocarem ali uma cláusula de arrependimento, né? Tem uma saída para isso ainda, fazer essa previsão da cláusula de arrependimento. O contrato preliminar, ele precisa ser levado em registro, tá, pessoal? Lembro que falei isso também no final do nosso último encontro. Isso aqui também não é novo para vocês, não. Ele precisa ser levado em registro, porque ele acaba se tornando o quê? Deixa eu ver se alguém lembra. Por que o contrato preliminar deve ser levado ao registro competente? Parágrafo único do artigo 463. Deixa eu ver se vocês prestaram atenção ao que nós falamos na nossa última aula. Quem estiver aí com o seu artigo 463, abra, por favor. Leia o artigo 463 e o parágrafo único do artigo 463. E aí, turma? Quem lembra? Fabiana, João Pedro, Anne, Antônia, Carlos, Enos, Caio, Igor. Jairon, Laís. Ninguém consegue? Falei sobre isso. Turma, olha como cada disciplina vai puxar, né, entendimentos para as disciplinas futuras de vocês, direito civil principalmente. Vocês vão voltar a falar muito sobre contrato preliminar quando vocês falarem lá em direitos reais. O que é um direito real, o que é um direito pessoal? Já falei isso aqui diversas vezes. Gravem isso. Direito pessoal, ele vincula as pessoas. É pessoa com pessoa. Direito real, ele vincula a pessoa com a sua coisa, com o seu bem. Lá em negócio jurídico, vocês estudaram sobre o direito pessoal, né? Tanto é que a disciplina de obrigações, ela é conhecida como direito obrigacional ou direito pessoal. Não sei se vocês se atentaram a isso. Direito obrigacional ou direito pessoal, quer dizer, é vínculo que une as partes, une pessoa e pessoa. Direito real é vínculo que une a pessoa com a sua coisa, com seu objeto. Não é pessoa com pessoa. Contrato, em regra, ele tem uma natureza negocial, obrigacional, né? Contrato de compra e venda é uma relação obrigacional, em que o contratante negocia com o contratado. Olha o vínculo entre vendedor e comprador, entre inquilino e locatário. Vínculo entre pessoas. Mas, em alguns momentos, esse vínculo pode se tornar, sair de direito pessoal e ir para direito real. Lá em direito real, vocês vão estudar muito posse, propriedade. A propriedade é um direito real. É o vínculo que você, proprietário, tem com aquela coisa, com o seu bem, com o seu imóvel. E olha como o contrato preliminar, que em tese inicia como uma relação obrigacional. Eu assinei uma promessa de compra e venda. A e B fizeram um contrato preliminar com todas as características de contrato. É uma promessa de compra e venda. Ainda não é o contrato de compra e venda. Ainda não é o contrato definitivo de compra e venda. É só uma promessa de compra e venda. Olha aí uma relação meramente obrigacional. Comprador e vendedor. Só que esse contrato preliminar, se ele é feito em registro, e olha o que o artigo 463 fala,
contrato preliminar ele deverá ser levado ao registro competente. Quando você leva esse contrato preliminar para ser registrado em registro competente, aquilo acaba saindo da relação obrigacional e se torna um direito real. É como se fosse um vínculo maior ainda de obrigatoriedade. O vínculo de direito real não é mais entre as partes, é entre a pessoa e a coisa. Aquele que ficou obrigado a vender, a passar aquele imóvel daqui a um ano para o fulano de tal, ele vai ser obrigado a fazer isso. Por quê? Porque aquele bem, ele já está vinculado àquela pessoa. Olha a saída do campo obrigacional para o campo real. Então, parágrafo único é muito importante, vocês podem ser perguntados sobre isso, né? O contrato preliminar ele deverá ser levado ao registro competente. Por quê? Porque ele vai sair desse campo obrigacional apenas para um campo do direito real. E aí a obrigatoriedade é muito maior. Porque aquela parte que ficou de comprar, de adquirir, ele já ganha a característica ali, o direito de fato adquirir aquele imóvel. Pelo preço, pelas características, por todas as cláusulas que eles assinaram naquele contrato preliminar. Exceto se eles colocarem uma cláusula de arrependimento, né? Vai que eu fiz um contrato preliminar com um colega, falei, ó, daqui a um ano eu te vendo esse apartamento, com essas características, com esse valor, mas só daqui a um ano, agora eu não quero não. Mas para ficarmos já vinculados, para ficarmos já com esse negócio jurídico já feito, vamos assinar logo um contrato preliminar? Concorda? Concordo com todas as cláusulas. Mas para aí, eu vou colocar aqui uma cláusula de arrependimento, que eu tenho até 15 dias antes da execução, eu tenho o direito de me arrepender. Você concorda? Concordo? Então, vamos colocar essa cláusula de arrependimento. Exceto se tiver, né? Se não tiver, vínculo de direito real formado aí não dá mais para se arrepender. O 464, ele fala de um instituto muito importante, que é a adjudicação. Lembro que falei para vocês também sobre isso. O que é adjudicar? Lembro que fiz essa mesma pergunta na nosso último encontro. Não foi na aula passada, né? Já tem 2 semanas, mas tem uma boa memória. O que é adjudicar? Turma, vamos lá? Vocês estão realmente aí? 29 alunos aqui presentes. Estamos, professor. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Não consegui. Quem falou comigo, por favor? Eu. Não tá aparecendo. Raíssa. Agora apareceu. Não. Não? Laís. Quem? Laís. Laís não tá. Eu não estou conseguindo visualizar aqui. Porque ele faz um sinal quando alguém fala. Não estou aparecendo para mim. Laís, fala para mim, então. O que é adjudicar? Professora, eu não estive presente no nosso último encontro. Foi no dia da chuva. Isso, Fiquei sem exatamente. internet por um bom tempo. 2 dias. Quem estava aqui nessa aula? Acho que eu até lhe mandei uma mensagem, mas a Eu professora lembro. não Agora visualizou. sim. Lembrei sim. Realmente, nossa última aula estava um temporal na cidade, de fato. Hein, turma? Vocês precisam entender, viu? Não é decorar, não. Para quando vocês estiverem lá em direitos reais, vocês lembrarem disso aqui, né? Lembrarem desses termos. Vocês vão voltar nessa disciplina de contrato, turma. Lembra que falei para vocês que direito contratual é como se fosse o cerne do direito civil. Tudo passa pelo negócio jurídico, né? Pela formação contratual. E aí? O artigo 464, ele fala de algo muito importante. Olha como o vínculo aqui, olha como esse registro desse contrato preliminar sai de um campo obrigacional e vai para um campo de direito real. Olha como o vínculo é tão forte que olha o que fala o 464. Esgotado o prazo
poderá o juiz, a pedido do interessado, cumprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se isto se opuser à natureza da obrigação. O que vocês entenderam do 464? Isso é o que a gente chama de adjudicar. Turma, adjudicar é um cumprimento forçado. Compra e venda nada mais é do que a transferência do domínio de compra e venda, né? É o que a gente chama de ato translativo, né? Alguém transfere a alguém. Eu preciso que o proprietário transfira para o comprador aquele bem, aquele imóvel. Contrato de compra e venda não se faz de boca, né? De imóvel. Fique bem claro. Por quê? Porque para bem imóvel, existe uma forma, uma solenidade específica que o Código me dá. Ele precisa ser feito em registro. Não dá para simplesmente entregar a chave do apartamento e dizer, ó, tá aqui, ó, você agora é o proprietário. A entrega da chave é só um ato externo dessa venda, dessa possível venda. Para a transferência de imóvel, precisa ser feito através de título translativo em cartório de registro de imóvel. Eu fiz um contrato preliminar de compra e venda. Voltando na situação específica, eu fiz apenas um contrato preliminar de compra e venda, em que fiquei de comprar um apartamento X, com as características X, do fulano de tal. Isso ia acontecer daqui a um ano. Então, fizemos hoje, colocamos todas as cláusulas, fizemos com assinatura em cartório. Olha o registro competente aqui, quando ele fala, é assinatura em cartório. É o registro em cartório desse nosso contrato preliminar, dessa nossa promessa de compra e venda. Chegou na data, passou um ano, eu chamo lá o vendedor e digo, olha, pronto, vamos agora fazer o nosso contrato definitivo. Venceu o nosso prazo, o nosso contrato preliminar, agora vamos fazer nosso contrato definitivo. Ou seja, de fato, a compra e venda, né, do imóvel, porque até então não tinha acontecido a compra e venda. Era apenas uma promessa. Agora que o prazo venceu, vamos fazer o contrato definitivo de compra e venda do imóvel. Aí o vendedor diz, não, mas agora eu não quero mais. Me arrependi. Lembrem, nesse nosso exemplo, não tinha cláusula de arrependimento. Nós não colocamos isso. Ele vai poder se arrepender e dizer, ó, agora eu não quero mais. Aquele contrato preliminar que assinamos não tem efeito nenhum, aquilo ali foi só uma promessa. Não. Tem obrigatoriedade, sim. Registramos isso em cartório. O que era apenas uma relação obrigacional se tornou um direito real. Esse imóvel já tem uma vinculação a mim, que comprei ou que no contrato preliminar havia prometido comprar. Ah, mas não aceito, não vou transferir. Precisa da participação dele, né? Porque essa transferência de domínio precisa da participação do verdadeiro proprietário. Não dá para mim ir sozinha lá no cartório e pedir esse registro para mim, porque eu preciso da participação do proprietário transferindo o domínio desse imóvel para quem está comprando, mas ele se recusa, ele não quer cumprir com o pré-contrato que fizemos, eu vou ter que entrar com uma ação judicial. Eu vou ter que pedir adjudicação judicial. Excelência, existe um contrato preliminar, uma promessa de compra e venda, tá aqui, ó, a cópia, devidamente assinado, registrado no cartório tal, faça essa verificação da originalidade desse registro. E agora eu quero formular, finalizar o contrato definitivo. O juiz vai forçar o proprietário a fazer essa transferência. Se ele não fizer, o juiz tem autoridade para fazer isso e enviar para o cartório, para que o cartório faça a transferência do título translativo daquele imóvel. Olha o caráter de obrigatoriedade aí
quando isso sai do campo obrigacional e se torna um direito real. Isso está lá no artigo 464. Vocês vão voltar a falar sobre o contrato preliminar lá em direito real. Professora, Oi. e se o contrato preliminar for só verbal, como é que ele vai provar diante do juiz e pedir o cumprimento? Lembra o que fala o parágrafo único? O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Se ele não for levado ao registro competente, ele não se tornou um direito real. Ele é apenas um direito obrigacional. Eu posso entrar com uma ação pedindo para que esse contrato se firme? Posso, porque existe uma obrigação ali entre as partes, mas não de direito real. O juiz não vai poder adjudicar, obrigar. No máximo, nessa relação obrigacional, o juiz vai analisar aí o caso concreto e ver que realmente vocês fizeram um contrato preliminar de compra e venda, mas que a outra parte agora voltou atrás, não quer cumprir, o juiz vai fazer uma indenização, um pagamento, para compensar o prejuízo desse contrato que você fez, que não foi bem sucedido. Mas essa obrigatoriedade de transferência do domínio só se tornar direito real. E para se tornar direito real, eu preciso fazer isso através do cartório. Se não for através do cartório, é só uma relação obrigacional, que também tem validade, que também deve ser respeitado. Lembre que contrato verbal também tem a mesma validade, mas o juiz não vai ter esse poder de adjudicar, tá? No máximo que ele vai poder fazer é analisar o caso concreto e fazer com que a outra parte pague uma indenização em virtude de não ter cumprido esse contrato preliminar com você. Mas obrigatoriedade de transferência do domínio do imóvel só se sair do campo da obrigação e entrar no campo do direito real. Certo? Não podemos negar... Obrigada, professor. Nada. Não podemos negar que existe uma relação obrigacional aqui no pré-contrato. No contrato preliminar existe, sim, uma relação obrigacional, eu me vinculei com a outra parte. Mas lembrem, é relação obrigacional, é pessoa com pessoa. Eu me propus a fazer algo para você e você se propôs a fazer algo para mim. Se houver algum descumprimento, eu posso entrar com ação judicial pedindo aí uma indenização. O que eu não posso é pedir para o juiz obrigar a outra parte a cumprir exatamente como foi acordado. Por quê? Porque é só uma relação obrigacional. O que eu vou pedir é, excelência, ele não cumpriu, eu quero uma indenização em virtude desse descumprimento, desse inadimplemento. Agora, obrigatoriedade de cumprimento, eu quero a transferência do domínio do imóvel, porque eu fiz um contrato preliminar de compra e venda assinado em cartório, e o que era a relação obrigacional se tornou algo muito maior, algo muito mais íntimo, que é de direito real. Aí sim, aí o juiz tem esse poder de fazer essa adjudicação, de forçar a outra parte a fazer essa transferência. E se a outra parte se negar a fazer a transferência, o juiz pode fazer isso com decisão judicial diretamente para o cartório. Então, olha como é muito mais grave, né? A ideia que se tem é que direito real é como se fosse um vínculo muito maior do que uma mera relação obrigacional. E que, de fato, é mesmo. Né? Tanto é que quando você leva para registro em cartório, qual é a ideia que você quer dar de algo mais sério, né? De um compromisso com publicidade, algo que vincula mais as partes, e é exatamente isso. Certo? Não, perfeito. Lembro que falei sobre isso. Então, o contrato preliminar ou pré-contrato, ele antecede um contrato definitivo, né? Contrato definitivo, que é o último momento ali, a última parte, é quando você aperfeiçoa de fato o contrato. Importante lembrar que a boa-fé, ela precisa estar em todos os momentos de formação do contrato, né? Eu acho que foi até uma das questões que coloquei no AVA para vocês. O princípio da boa-fé, ele precisa estar respeitado em qual momento? Tem um momento específico? Não tem um momento específico.
qualquer momento, até na fase de tratativas preliminares, que nem é fase pré-contratual ainda, tratativa preliminar, nem fase pré-contratual ainda, né? Na fase pré-contratual, no contrato preliminar, eu preciso respeitar a boa-fé? Sim. Na formação do contrato, proposta, aceitação, eu preciso respeitar a boa-fé objetiva? Sim. E na execução, na formulação do contrato definitivo, também. E a jornada de direito civil, a orientação que temos é que a boa-fé ela tem que ser respeitada até pós-contratual. Até posterior à formulação do contrato, tem que haver respeito ao princípio da boa-fé. E aí, lá em direito do trabalho e aqui em direito civil, quando você faz em um contrato, quando há no contrato, enquanto perdurar aquele contrato, um dever de sigilo quanto àquele contrato, mesmo após a finalização dele, isso tem que haver. Eu fiz um contrato civil com uma empresa e em virtude do meu cargo ou em virtude da atuação, da prestação de serviço, eu acabei tendo conhecimento de algo importante daquela empresa, que não pode ser vazado, que não pode ser publicizado. Eu vou ter que respeitar esse sigilo só no momento do contrato? Não. Até na fase pós-contratual. Esse é o entendimento que se tem. Então, a boa-fé tem que ser até na fase de tratativas preliminares, na fase contratual muito mais ainda, e também na fase pós-contratual, ou seja, em todos os momentos. Né? O princípio da boa-fé, da lealdade, da cooperação entre as partes, em todos os momentos da relação negocial. Certo? Então, avançamos aqui. Perfeito. Alguém quer perguntar? Sem perguntas? Sem perguntas? Então vamos seguindo. Quem quiser perguntar, turma, pode ficar à vontade, tá? Turma, um outro ponto importante, quando a gente fala de contrato, contra o tempo de duração do contrato, né? A gente pode ter contrato por tempo determinado, ou seja, aquele contrato, ele vigora por um tempo específico. Já faço um contrato com data de início e de fim. Isso normalmente é o mais comum, né? Um contrato que tem vigor ali durante um prazo certo, estipulado pelas partes. Mas também eu posso ter um contrato por tempo indeterminado. Ou seja, não possui uma duração prevista, né, entre as partes. Aqueles contratos que se perduram aí no tempo. Também pode acontecer, os contratos vitalícios se perduram aí no tempo, não tem data de início nem de fim, também pode acontecer. Na vida social, nas atividades, normalmente os contratos têm tempo determinado, mas com possibilidade de prorrogação, né? No âmbito civil, você pode prorrogar os contratos. Por que no âmbito civil não há delimitação de tempo em regra, a não ser que as partes assim queiram, né? Se as partes assim dispuser, o contrato tem duração de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 2, por mais 3. Por que em regra não tem uma limitação? É diferente do âmbito trabalhista. No âmbito trabalhista, os contratos de trabalho, em regra, eles são por tempos indeterminados. As exceções são os contratos a prazo, né? Aqueles contratos que já têm data e fim, data de início e de fim.
No âmbito civil é diferente. No âmbito civil, a regra, na verdade, são os contratos por tempo determinado. Os contratos vitalícios, esses são contratos excepcionais, né? A vida social acaba fazendo com que a gente faça contratos por tempo específico e sem limite de prorrogação, né? Eu posso prorrogar quantas vezes um contrato de prestação de serviço, eu posso prorrogar quantas vezes um contrato de adoção, de doação, de locação, né? No âmbito trabalhista é diferente. Eu não posso ficar prorrogando contratos o tempo inteiro, à bel vontade do contratante contratado. Olha como cada seara, apesar do Instituto Contrato ser um só, né, o núcleo do contrato ser um só, mas como cada área acaba tendo a sua especificidade. Quando vocês forem falar de contrato, lá no direito administrativo, que são os contratos administrativos, que são aqueles contratos que envolvem a administração pública, o poder público, ele já tem uma outra característica. Ele já tem outros princípios que já fogem um pouco aqui. Aqui a gente está falando do contrato de direito privado, onde a autonomia das partes realmente é livre. É por isso que aqui os contratos podem ser por tempo determinado, podem ser por tempo indeterminado. As partes podem prorrogar quantas vezes acharem necessário. Por quê? Porque o que vale aqui é o princípio da liberdade contratual. As partes possuem essa liberdade de contratar, de prorrogar, de rescindir, desde que as duas partes estejam de acordo. É diferente da área trabalhista, em que eu não posso prorrogar contrato a bel prazer dos contratantes, não posso fazer isso. A lei já me diz exatamente como eu posso fazer. A lei já me diz que a regra lá é contratos por tempo indeterminado, e quando os contratos tiverem prazo de início e de fim, eu tenho que respeitar os contratos típicos previstos na CLT, contrato temporário, contrato de aprendizagem, ou seja, existem os contratos ali que já são reconhecidos por terem essa caracterização de data e fim. E eu não posso prorrogar da forma como eu quero, do jeito como eu quero. É diferente do âmbito civil. Lá em direito administrativo, também não existe essa liberdade tão grande como existe aqui no âmbito civil. Por que não existe essa liberdade tão ampla como existe no direito civil? Porque lá, estou falando que uma das partes envolvidas é um ente público. É uma empresa contratando com um ente público. Não é assim. Não é uma liberdade tão extensa como aqui no âmbito civil, que é privado com privado. Lá eu estou falando de direito público envolvido. Precisa respeitar ali vários princípios da administração pública. Não dá para o administrador público contratar de qualquer forma, sem fazer licitação. Olha como tem outro panorama, outras características. Certo? Tranquilo? Ok. Perguntas, turma? Então, vou seguindo, sem dúvidas, muito tranquilo, não é? Deixa eu ver se não esqueci nada da ementa de vocês. Estou seguindo exatamente a ementa. Então, vamos lá. Estou aqui no momento certo. Turma, quando a gente fala de efeitos do contrato, a gente aprendeu sobre um princípio muito importante. O princípio da relativização dos efeitos do contrato. O que é o princípio da relativização dos efeitos do contrato? Hã?
Que é isso, turma? O que é esse princípio? Falamos muito sobre esse princípio. Deixa eu ver se eu encontro esse material quando falamos de princípios. E aí? Deixa eu localizar esse material quando falamos sobre princípios. Acho que é esse aqui. O que é o princípio da relativização dos efeitos do contrato? Esse material tá para vocês lá no AVA, né? Já verificaram isso? Todos esses materiais que eu utilizo. Ó, turma, só para lembrá-los, nós já estamos aqui na unidade 2, né? Praticamente finalizando a unidade 2. Falta apenas evicção dos redibitórios. A aula de hoje vai pegar esses 3 pontos aqui. Estipulação contratual, estipulação em favor de terceiro. Não é esse material, não. E aí, o que é esse princípio da relativização dos efeitos dos contratos? Porque o contrato ele tem essa característica de relativo. Ele é relativo para as partes. Hã? Mais um, professora, bom dia. Oi. Bom dia, professora. Bom dia, pode falar. É mais ou menos aquela questão que a senhora abordou nas aulas anteriores, o estado, o momento em que o contrato é feito e o lapso temporal em que o contrato se vai executando. Pode acontecer situações em que obriguem as partes a relativizar o contrato, é mais ou menos isso aí? Tem sentido, mas queria ser mais preciso, Jair, né? Relatividade, relativização dos efeitos dos contratos. Turma, tem a ver com os efeitos, você falou correto. Mas olha o que ele fala aqui. Isso aqui foi a nossa primeira aula. Quando colocamos a... Caio, vamos, pode falar. Bom dia, professora. Bom dia, A senhora me ouve? Sim, perfeito. Bom, peço desculpa por não ter respondido antes. Eu estava ouvindo a aula na casa de um vizinho, estava sem conexão, aí não dava para ficar ligando o microfone. Mas, assim, professora, sobre essa relativização das partes, eu acredito que seja sobre o interesse que está sendo envolvido ali. Em teoria, assim, a regra, né, é que seja entre as partes que estão ali contratando. Mas existem as exceções onde terceiros também são envolvidos. Isso, perfeito, Caio. Relatividade subjetiva dos efeitos do contrato, tá aí para vocês, esse material foi na nossa primeira aula. Oponibilidade relativa dos efeitos do contrato, ou também conhecido como interpartes, com exceção da estipulação em favor de terceiro do contrato com a pessoa a declarar. Turma, os efeitos do contrato, em regra, eles vinculam as partes envolvidas naquele contrato. Contratante e contratado, inquilino e locatário. É ou não é? Eu só posso exigir o cumprimento daquele contrato com quem contratou comigo. Como é que, em regra, isso é a regra, né? Eu vou exigir que outra pessoa cumpra com a inadimplência do contratante ou do contratado, exceto se essa outra pessoa foi inserida nesse contrato. Mas fora essas situações extras, eu só posso exigir de quem eu contratei. Olha aí a relação subjetiva. Por isso que se fala aqui é relativa. Relativização é relativo, é subjetivo.
vincula as partes ali contratadas. Essa é a regra. Porque nós temos algumas situações em que vocês vão ver que tem ali terceiros envolvidos nessa relação. Ou seja, fugindo dessa característica, desse princípio geral, que é da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. Está lá no artigo 436, 439 do Código Civil de vocês. São dois institutos muito importantes. Estipulação em favor de terceiro, promessa de fato de terceiro, e ainda temos o que a gente chama de contrato com pessoa a declarar, que está lá no 467. Ou seja, são 3 situações que fogem a essa regra geral. Vamos lá reconhecer? A leitura do código já vai fazer você ter uma noção do que é cada instituto desse. Vamos lá, então? 436, ele fala do instituto estipulação em favor de terceiro, ou o que a gente chama também de contrato em favor de terceiro. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Turma, a estipulação em favor de terceiro, ela foi pela primeira vez prevista no Código Civil Alemão, em 96, que admitia nas situações em que houvesse interesse econômico moral de uma outra pessoa. No direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, essa previsão desse instituto, ela veio no Código de 16, então, no nosso Código Civil anterior, nós tínhamos, sim, esse instituto, estipulação em favor de terceiro, o nome já diz, é alguém que estipula, ou seja, que negocia em favor de uma outra pessoa, não é em favor dela. A regra seria eu negociar em favor, a meu favor, né? Mas eu posso estipular em favor de uma outra pessoa. Olha aí, um terceiro entrando nessa relação. Então, esse instituto, ele é novo no Código Civil? Não. Ele já havia previsibilidade no Código de 16. E foi confirmado novamente no Código Civil de 2002. Ele é uma exceção ao princípio da relatividade, né, subjetiva dos efeitos do contrato. E quando é que ele ocorre, né? Ciro Rodrigues, ele tem um conceito importante quando fala de estipulação em favor de terceiro. Quando num contrato entre duas pessoas pactua-se que a vantagem resultante do ajuste reverterá em benefício de terceiro, estranho à convenção e nela não representado. Olha só o conceito de estipulação em favor de terceiro. Quando num contrato entre duas pessoas pactua-se que a vantagem resultante do ajuste, ou seja, a vantagem daquele contrato, o lucro que vier daquele contrato, isso vai se reverter não em benefício do contratante ali, mas de uma terceira